Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Essa pessoa é muito conhecida em nossa comunidade brasileira em Marieta, e ela tem ajudado muitas pessoas a realizar sonho. Então eu quero apresentar para vocês essa realizadora de sonhos, que é a Val, mais conhecido como Val, né? A Val Moraes. Isso aí. Obrigado pelo convite. Que isso, é um prazer de ter você aqui nesse dia de hoje. Obrigada. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que todo mundo precisa, que é um teto, né? Com certeza. Seja tanto quanto a chuva, o sol, né? Tudo passa, menos lugar de morar, Menos né? lugar de morar, exatamente. Agora, o interessante é que não é só um teto também, né? Mas é um local, é uma forma que as pessoas também colocam muito dinheiro no bolso, né? Também. Que vai mais além só daquela proteção só sobre a sua família, vai muito mais além, e é isso que nós vamos estar falando hoje. Com certeza. Sobre como realizar o sonho de ter a casa própria e também de como você realizar o sonho de fazer dinheiro com o real estate. Que muitos milionários utilizam da forma do real estate para fazer dinheiro, né? Como diz, ou então até mesmo Manter a riqueza. Manter a riqueza. E o crescimento do patrimônio historicamente, é interessantíssimo. E nós vamos estar falando aqui. Nada mais, nada menos. Você Obrigada. é muito, como diz, elevada, vários anos já mexendo com muitos investidores, né? Então nós vamos tirar um pouquinho aqui, vamos extrair de você, vamos sugar de você aqui algumas informações. Segredos. Né, Vanclay? Vamos falar. Se apresenta então para nós, fala o seu background pra gente então. Um pouquinho de mim, Valesca. né? Como é que começou, sua Sim. infância, como é que era a Valzinha? A Valzinha pequititinha, né? Da onde que você da onde que você nasceu, Sim. como é que é a sua história? Primeiro eu queria agradecer, né, vocês pelo convite, obrigado. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 17 anos. Olha, Então, 10 anos atrás já. Né, um tempinho, né? Um tempinho. Eu cheguei aqui com 17 anos, então eu acredito que eu sou um pouquinho mais americana do que brasileira, né? Tem mais tempo aqui. Eu já tenho mais aqui que lá também. Eu tenho mais aqui do que lá também. Eu sou natural do Espírito Santo, né? E eu vim pra cá, na verdade, eu morei em vários lugares, né? Morei em Nova York, morei em New Jersey, fui pescando, assim, um pouquinho de cada lugar e acabei aqui na Georgia. Que ano que você veio pra cá? Foi em 1998. Eu cheguei em 99. Olha! Cheguei em 99. O Clinton tava aqui ainda. Bom, né? Eu cheguei na época que tava aquele vucu-vucu dele com a secretária. Levinsky, né? Não sei o que, Levinsky. Hillary, né? com a Hillary. Não, a Hillary a Hillary é a mulher dele. É mulher, mas ele tava naquele negócio da mesa lá. Debaixo da mesa. Eu lembro daquilo lá. Todo, né? E tudo. Eu cheguei naquela época. E então foi assim, um pouquinho difícil, porque lá pra cima é muito frio. Eu cheguei logo em fevereiro e tudo. Então foi um pouquinho complicado. Mas como todo imigrante, a gente vai vencendo. Aí acabei aqui na Georgia, né? Tenho 2 filhos aqui e tudo. Mas gosto demais daqui, né? Como todo mundo também, trabalhei com limpeza e com outras coisas também aqui. E em 2014, tirei minha licença como corretora. Então vai fazer 10 anos, né? Agora uma pergunta. Claro. Quem te influenciou a vir para esse mercado de realtor? Na verdade, quando eu estava, né, já trabalhando, eu sempre trabalhei com vendas. Certo. Né? Sempre foi uma coisa assim que eu gostei muito do trabalho de vendas. Eu sempre fui muito boa com vendas. Então, eu achei que fosse um mercado que poderia me ajudar muito, né? Porque eu sempre gostei e tudo. Eu falei, deixa eu tentar, né? Deixa eu ver, assim, né? Se vai valer a pena. Você assim. já conhecia outros realtors ou pessoal que vendia? Não conhecia, não. Eu, na verdade, nessa época, eu estava buscando uma casa para mim. E conheci uma outra corretora brasileira também. Aí eu vi o processo, não me interessei muito, achei meio estressante, mas eu falei, deixa eu tentar, né, para ver e tudo, se vai dar certo ou não. Enfim, passei na prova, comecei a trabalhar com isso. E pouco a pouco fui tomando gosto, né, pelo trabalho. E eu sempre fui muito de me dedicar às coisas. Então,
puxando um curso aqui, outro ali. Certo. Fui dedicando, tendo conhecimento. E aí comecei por uma questão, assim, eu acho que da vida e Deus também. Direcionou mesmo. Direcionando para o lado de investimento, né? E apanhando também, né? Porque a gente vai aprendendo apanhando. Então, fui direcionando para o lado de investimento. Claro que trabalho com compradores, com vendedores, mas a grande parte do meu negócio é investimento. E é uma coisa boa, porque as pessoas começam a ter uma visão de que podem, sim, não somente ter a casa própria, mas também começar a ganhar dinheiro e fluir, né, com a questão do investimento, porque você pode ter renda, tanto uma renda passiva, como ter a questão, né, da questão do flip, na questão de ganhar dinheiro com isso, né, aqui nos Estados Unidos, né? Você falou uma coisa que é interessante, porque Realtor, você tem Realtor para comercial, você tem Realtor para terrenos, você tem Realtor para flip, você tem Realtor para o homeowner. Quando fala sobre o agente imobiliário, muitas pessoas colocam, eu vou comprar um prédio e esse Realtor aqui vai ser a pessoa. Só que o interessante é que tem as especializações em cada a característica. Cada área que você área. quer investir, né? Eu acho que o interessante dessa área é o seguinte, que no meu ponto de vista, você tem que ser muito bom em muito pouca coisa. Você não pode ser bom em tudo. Quem é bom em tudo, na verdade, não é bom em nada. Ou ser mais ou menos em várias coisas, ou ser mais ou menos em várias coisas. Então, na minha perspectiva, sempre foi querer ser muito boa em muito pouca coisa. Então, o que você é boa? Investimento. Entende? Qual tipo de investimento? Não, eu vou focar nesse tipo de coisa. Então, quando eu falo com as pessoas, se você quer comprar um terreno, busque uma pessoa, um corretor que entende sobre terreno. Nem todo mundo sabe sobre terreno. Então, é uma área que você pode falar comigo, sim. Eu tenho autoridade para falar. Eu entendo sobre terreno. A realtor que vende casa para mim morar, não é o mesmo realtor que vai me vender terreno, por exemplo. Provavelmente não. Ela pode ser, ou ele pode ser, com certeza. Mas a pessoa... O que eu falo é, procura saber se a pessoa tem uma experiência, quantos terrenos essa pessoa já lidou, se essa pessoa tem, você conhece sobre terreno. Existem certas especificações num contrato de terreno que ele é totalmente diferente quando você faz um contrato de casa. E na hora de estudar também é diferente. São áreas diferentes. Não é o estudo, é que você precisa ter contato, às vezes, com uma pessoa... Experiência naquela área e ter vivenciado alguns tipos de problema que o contrato precisa de determinadas especificações para proteger o seu cliente. O negócio, né? O seu cliente, o negócio em si. Então, por exemplo, um contrato de terreno, até o formato do contrato de terreno é totalmente diferente de um contrato de casa. Existem especificações em um contrato de terreno que não aplicam a um contrato de casa. É diferente. Os termos, o tamanho, não o tamanho, o tempo de um fechamento, o que ele precisa, se você vai precisar de um survey, se você vai precisar, o survey é a topografia que chamam no Brasil, se você vai precisar de um teste do solo, se você vai precisar, o que se precisa, porque um contrato de terreno, você precisa de determinadas especificações e determinadas, como é que eu posso falar para você? Esqueci a palavra. Coisas da cidade. Sim. Os permits da cidade. Que não se aplicam a uma casa quando você vai comprar. E você pode perder dinheiro se você não sabe. Se você não sabe. Se você não sabe. E se você não sabe direcionar o seu cliente, o cliente pode perder muito dinheiro com isso. Nem somente também, mas tem que tipo de solo, se você vai poder construir ali ou não. Porque não depende de você querer. Depende da cidade, do o que você pode construir ali, se né? Se você pode construir ou não, porque não é o que você quer. É muito diferente do Brasil, que você compra, às vezes, um terreno... E faz o que você quiser E, lá. às vezes, faz o que você quiser. Aqui,
precisam de determinadas regulamentações que foge... É tudo dentro dos códigos, né? tudo Senão dentro você dos pode perder muito dinheiro de construção. A gente sabe de casa, e você deve saber muito mais, de gente que teve quase que demolir a casa. Exatamente. Porque construiu ali 10 pés para frente, para trás, São setex. numa área que não podia construir. Então tem tudo isso aí, né? E até na parte comercial, quando eu decidi fazer commercial, eu investi em determinados cursos, porque até no comercial você tem que saber a sua especificação. Você faz commercial? Faço, mas eu não faço qualquer commercial. Eu não mexo com lease no commercial. Eu não faço partes assim, se você vai para o centro da cidade e quer fazer buildings, eu não faço. Comercial, para mim, é somente lotes e somente warehouse. Eu não faço tudo no comércio. Até no comércio você pega um nicho dentro do real estate, direciona aquilo ali. Então, por exemplo, se você quer alugar uma sala no comercial, eu não faço. Eu indico alguém. É aquele negócio, né? Muitas pessoas falam assim, olha, eu tô querendo comprar tal coisa. Você faz isso? Aí a pessoa fala assim, eu faço, né? Só que é muito importante ver se ela tem o background para que ela possa te suportar naquilo. Porque às vezes a pessoa ela quer falar porque ela quer ganhar comissão. Só que nós estamos falando de um investimento que você vai ter 30 anos para pagar, 20 anos para pagar. Exatamente. E se você não fizer a compra correta, ao invés desse imóvel ser uma bênção para você, ser positivo, ele vai se tornar algo negativo. Exatamente. Por exemplo, como pode se tornar um imóvel negativo? Se você compra, por exemplo, numa flood zone, por exemplo, para o resto da sua vida, enquanto você tiver aquele imóvel, você vai pagar um seguro lá em cima. Exatamente. Né? Então aquilo se tornou... E tem outra coisa, se o famoso creek encher atrás, vai arrebentar com a sua casa. Né? E não somente isso, o flood zone, ele tem levels, né? Tem levels. Elevation. Então, não somente isso, você tem que pensar num futuro próximo. Se eu tiver que vender a casa, pode ser um deal breaker na hora de você vender. Você pode ficar preso com aquele negócio, né? Tem interesse em comprar uma casa que tem flood zone. Já por um outro lado, se você fez uma boa compra, você vai comprar ela num preço ok, vai dar uma arrumadinha ali para você viver nela, ela já vai ganhar uma valorização e tem o decorrer dos anos que ela vai valorizando. Qual que é hoje a média em Marieta? É 3%, 5%? 3 a 5% a valorização anual do que você, do imóvel que você tem. Então, como diz, pagar 30 anos no imóvel, você tem que pensar muito bem o que você está fazendo. Exatamente. E sempre pensar que se amanhã ou depois você precisar de vender o imóvel, se esse imóvel tem, claro, uma possibilidade de valorização. Claro que o corretor jamais pode te falar se realmente vai valorizar ou não. A gente não tem essa condição e nem pode falar, mas provavelmente você tem que analisar se existe um prognóstico de que isso tem uma possibilidade maior de acontecer. Tem alguns gráficos ali, né? Tem alguns gráficos ali de que aquilo ali pode acontecer, né? Então, você sempre tem que analisar que se amanhã ou depois eu precisar, existe uma possibilidade muito maior de eu ter um retorno positivo daquele imóvel. O imóvel nos Estados Unidos, ele é uma das melhores, ainda é considerado um dos melhores investimentos nesse país. O coração da economia nesse país sempre foi o mercado imobiliário. É verdade. Correto. Então, quando você investe no mercado imobiliário, em uma casa, é sempre um ótimo investimento. Melhor investimento ainda é quando você tem o seu segundo imóvel. Que aí você começa a gerar uma renda passiva. Que aí começa... Que é aí que, como eu sempre falo, né? Você dormindo, o dinheiro começa a entrar na sua conta, né? E aí é você gerar uma prosperidade em cima do mercado imobiliário, que é o que todo mundo busca nesse país. Para quem quer entrar nesse mercado, Valesca, quais que são os critérios assim
para alguém que é estrangeiro, alguém que é imigrante e quer investir nessa área? Fala, eu tenho dinheiro guardado, eu quero entrar nessa área. Quais são os critérios? O que ele precisa ter? Na verdade, o que eu falo para todo mundo é, você tem que pensar grande e começar pequeno. Ninguém começa grande. Então, às vezes, as pessoas veem assim, nossa, fulano tem isso, tem aquilo. Não, comece pequeno com um pensamento grande. Então, você, claro... Um plano, tem né? Um plano grande, que a gente tem que pensar grande, mas a gente tem que começar pequeno. Então, você, claro, tem que ter um pequeno capital, porque você vai precisar para poder esse investimento. E qual é o seu plano? Você quer comprar uma casa para você ficar, para você ir alugar? Você quer comprar uma casa para você começar um pequeno investimento de você fazer uma reforma e você vender? Você tem que traçar uma meta. E esse plano, ele cabe para todo mundo, independente da sua situação imigratória aqui. Porque às vezes as pessoas falam, eu preciso de ter isso, ter aquilo. Não. E isso foi um mito durante muitos anos, né? Muitos anos. Eu lembro nessa época que você chegou, não sei quanto tempo demorou para você comprar a casa. Quando eu cheguei com meus pais, comprar a casa era algo inacessível, assim, pra gente, por falta de conhecimento. E é capaz que era mais fácil lá em 99 do que é hoje, né? Parece que era só pra milionários. Era, nossa, quando falava assim, o cara, sei lá, o Gedielson comprou uma casa. Eu falei, nossa, o cara comprou uma casa. Bacana, poxa, né? Que a maioria morava em apartamento e tal, né? E assim, criou-se esse mito, né? E hoje a gente vê que para comprar uma casa é bem mais fácil, né? Não tem tanta... Hoje uma casa, ela é acessível a todo mundo. O que, na verdade, infelizmente, não se torna acessível para a nossa comunidade é o conhecimento. E isso é um fator, eu acredito, problemático para a nossa comunidade. Porque o conhecimento sobre o acesso a uma casa própria, ele é banido dentro da nossa própria comunidade. O pessoal não espalha, né? As pessoas não falam sobre como que é simples. Eu acho que o difícil para nós é aluguel. Aluguel é muito complicado. Nossa, você joga o dinheiro fora, né? E sem falar que a hora que o landlord falar pra você, olha, vou vender, você tem que sair da minha casa próximo mês, ou é 60 dias que eles dão, né? É 60 dias, né? Aqui no estado da Georgia, a notificação tem que ser em 60 dias. Você tem o First Right of Refusal, que é a notificação que o landlord pode te falar se ele realmente quer que você compre. Olha, eu vou vender a casa, você tem interesse? Às vezes as pessoas nem sabem disso, né? Por exemplo, se você recebe uma notificação de 60 dias, você pode perguntar ao landlord se ele tem interesse de vender para você, né? Olha que informação interessante essa daí. daí. Sobre isso, e, e quem mora, que o landlord quer vender, tem alguma vantagem de você estar morando na casa? Sim, porque ele pode te dar o direito de comprar a casa antes dela ser posta no mercado. Ah, sim. Então você tem essa vantagem. Você evita aquele leilão que o pessoal faz, né? Dos bids, né? Isso. E você pode perguntar a eles, não, olha, vocês vão colocar a casa no mercado, eu poderia ter, né? Eu posso buscar uma pré-qualificação, vocês teriam interesse de me vender, né? Muita gente não tem esse conhecimento, mas você pode perguntar isso, né? Se eles informarem que o motivo do pedido, né, de você estar saindo é porque eles têm interesse de colocar a casa no mercado. Aí você tem essa opção. Você tem essa opção. Quanto que tá a porcentagem que você tem que dar de down payment hoje nas casas? Tudo depende, né, do crédito. Mas se é um primary home, até se você tem tax ID, você pode começar até com 5%, 3,5%, tudo depende do tipo do plano, né? E o tax ID não tem dificuldade de fazer o tax ID, né? Não. Não é esse bicho de 7 cabeças, como as pessoas falam, tudo é uma questão de informação. Por isso que eu falo, hoje, para você comprar uma casa, está muito acessível, né? Uma coisa que eu sempre fico ouvindo as pessoas falando, a casa tá muito caro, Eu falo assim, caro tá o aluguel. Aluguel é 100% de juros, E vai gente. sempre ficar mais caro. Né? Aluguel é 100% de juros. A casa não é sua, nunca vai ser. É aquele dinheiro que você põe todo mês e nunca volta. Então, os juros, ele tá aí, ele não vai baixar. Eu acho que o mercado, ele é assim. Quando aumenta os juros, né? A gente sempre fica naquela coisa. Vou dar um cenário aqui. Nós ficamos sempre naquela coisa de que o juros vai baixar, vou esperar as casas baixarem de preço. Aí passa 3, 4, 5 meses, as pessoas veem que os juros não baixou e as casas não baixaram de preço, porque a gente ainda está num inventário de casa muito baixo. E é isso aí que nós temos. Né? Você acha, Valesca, que a pandemia, ela atrapalhou o seu negócio demais? De nenhuma maneira. Nenhuma. Ajudou?
Ajudou muito. O pessoal comprou mais casa por causa disso? Na época do Covid, foi o ano 2021, 2022 foi o ano que eu mais vendi casa. É mesmo. E o juros estava mais baixo? Muito mais baixo, né? Nossa, 3... Juros para algumas 2,5. pessoas chegou a 2,75. Nossa. Olha só. E é isso que as pessoas não entendem. Hoje, os juros, ele está mais alto, mas nós estamos no mercado mais igualitário. Quando os juros abaixa, as casas aumentam. É sempre o contrário, né? Os juros abaixam, as casas aumentam. Sim. Os juros diminuem, aí você fica naquele vucu-vucu de todo mundo querer buscar casa, gente. Uhum. E aí o que acontece? As casas aumentam de preço porque agora eu, Van Cleo, Gedielson, nós estamos todo mundo buscando casa. Sim. Aí numa casa você recebe multiple offers, os juros aumentam. Então não adianta você baixar os juros. Eu vou esperar os juros baixar para eu buscar casa. Você vai pagar mais caro pelaquela casa. Então vale muito mais a pena você comprar no mercado igualitário. Que agora o juros está mais alto, mas você tem uma negociação de preço, você consegue um pouco de custo de fechamento. Se os juros baixar, você não tem nada disso. Aí vira um leilão, né? Se o juros baixar, vira um leilão. Você acaba numa casa que às vezes é 300 mil ou 350, a oferta passa a 375, 300, 400. Aí vai quem tem mais dinheiro e quem Qual quer é a mais, né? vantagem disso? Então, se você tem uma carta de pré-aprovação, compre a sua casa agora. Não espere, mesmo porque o juros não vai baixar, gente. Isso daqui que nós temos vai continuar por um bom tempo. Agora vamos lá. Mesmo que os juros abaixe daqui 5 anos, 2 anos, a pessoa pode refinanciar, correto? Pode refinanciar também. Então, a vantagem de comprar casa hoje ele não vai ficar nesse leilão, quem dá mais. Exatamente. Ele vai poder negociar o preço da casa, provavelmente ganhar um desconto ali. Exatamente. E daqui a alguns anos, quando os juros baixar, ele pode refinanciar novamente. E pegar o equity da casa. E pegar o equity da casa. Aí, que é com tax-free, né? Equity é tax-free. E esse equity já entra a hora dele pegar esse dinheiro investir e comprar a segunda casa. Exatamente. Usa ele de down payment, Uhum. né? Que você acha ali uma casa acessível. Agora ele tem a dele que ele mora e uma que vai entrar aluguel. Vai pagar o aluguel ali, o mortgage vai pagar, o aluguel vai pagar o mortgage, vai sobrar um pouquinho ali e ele já tem duas casas. Só que o pessoal que eu vejo, eles falam assim, poxa, mas não compensa porque o meu mortgage é 1.400 e eu alugo por 1.500. Mas eles esquecem do equity que a casa vai dar, que é um dinheiro que vai vir automaticamente todos os anos. Sozinha, e uma série de coisas. Ou ele pode alugar a que ele está e comprar uma outra, se ele quiser uma casa melhor, uma casa maior. Sim. Então, tudo depende da situação. É porque o mercado do aluguel, ele é a long term. Você não vai ver, mas a partir do momento que dá 5, 10 anos que a casa está sendo paga, ela vira uma máquina. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu estou usando hoje AI para fazer minha calculadora do rental, ok? Vai lá, coloca na AI. Usa a AI para alguma coisa boa aí. Quando você olha aquela tabela, que eu coloco uma tabela de 20 anos, o quanto que ela me traz de retorno é fantástica. É fantástica. Gente, é uma renda passiva. Nós temos que lembrar que nesse país nós não temos aposentadoria. Exato. E a gente não dá conta de trabalhar pesado por muitos anos. O ritmo de trabalho que eu tinha 10 anos atrás, ele não é o mesmo que eu tenho agora. A tendência é diminuir o ritmo. A tendência é diminuir. Eu cheguei aqui com 17 anos, aquele pico de trabalhar que eu tinha de 25, 27 anos, eu não tenho mais. Nem aqui, nem no corpo, nem no físico. A gente não tem mais. Esse país, ele judia demais da gente. Desgasta, né? Ele desgasta a gente demais. Então, nós temos que buscar renda passiva, né? Então, assim, uma casa que você comprou há 3 anos atrás por 120 mil, 180, 200 mil, hoje, principalmente no mercado de Cobb County, ela tem um aumento extensivo, porque é muito grande o aumento de valor de casa, principalmente em determinados condados aqui. Então, assim, você às vezes compra uma casa de 280 mil, passa 3, 4 anos, aquela mesma casa vale 400 mil. 380. É uma coisa assim que você fala assim, meu Deus, se eu tivesse investido em bolsa de valores, eu não tinha ganhado tanto. Não, e o que aconteceu em Alpharetta em 10 anos?
Que, tipo Explosão. assim, Alpharetta começou Esmirna. como Alpharetta. Alpharetta já mudou de nome 3 vezes desde que eu vim pra Georgia. Era Alpharetta, virou Johns Creek, agora é Milton. Ah. Eu acho que o pessoal fica com medo, porque como houve aquele estouro da bolha que ouve falar muito, então várias pessoas por vários anos, eles continuam falando assim, não, esse ano nós estamos na bolha. Esse ano, passa aquele ano. Aí, esse ano nós estamos na bolha. Mas olha lá. A Mas a questão é o economia seguinte. mudou muito, gente. Não, E o que aconteceu em 2008 foi um fato que os Estados Unidos já... Tipo assim, Estados Unidos é um país extremamente inteligente. O que aconteceu em 2008, não vou dizer para vocês que não vai acontecer, porque eu não sou economista. Mas foi uma lição vivida pelo país, onde aquele tipo de financiamento já nem existe mais. E outra coisa, nós todos vivemos um aprendizado. Gente, se aquilo vier a acontecer, todo mundo vai aproveitar. Compra. GDS, eu vou ligar pro GDS, vou ligar pro banqueiro e falar assim, gente, as casinhas, olha, as casinhas ali do Ashboro que tava tudo 20, 30 mil. Bora, gente, hoje vamos comprar. Tá o quê? Cai muito. Tá Porque 200 quando eu lembro tanto. que aqueles townhomes estavam 30, 40 mil, eu falo, meu Deus do céu, vamos cair matando comprar aquilo ali? Vocês lembram, gente? Imagine, townhome a $30 mil, $20 mil, e hoje lembram? O valor dela 200. Está 200, 230. Porque se cair, eu falo assim, gente, se o mercado mudar, a gente só muda o ritmo da música. O game é o mesmo. O game é o mesmo. A gente só vai mudar a pegada. A gente só vai ter um dinheiro pra gente comprar. Porque quando o mercado mudou com o corona, teve aqueles que se desesperaram e teve aqueles como eu e como várias pessoas que a gente... Surfaram a onda, né? Só mudou. E 2022, 2021 foi o ano que eu mais vendi casa. Foi o ano que quem estava comigo mais prosperou. E a pandemia com tudo parado. E a gente vendendo casa virtualmente. A Amazon foi lá para cima, gente. A Amazon fechou 18 lojas. Muito louco isso, né? Amazon, Netflix. Agora, eu acho assim, desde quando eu comecei a aprender sobre real estate, é muito importante você ficar ligado na economia e você se posicionar um pouco antes ou depois. Porque tem vários indicadores que vai te dizer as vendas da casa baixou pelo fato de, por exemplo agora, por causa dos juros. Entende? Não é porque as casas estão caras demais. Não, o povo vai deixar de comprar agora porque eu começar a alugar. Não é, tem vários fatores que fazem você fazer análise e depois que você fez uma análise, vale a pena eu colocar o pé no acelerador e continuar ou dar aquela parada? Só que o que nós temos que analisar é que o mercado imobiliário nos Estados Unidos, ele é um gráfico. Então, vamos analisar o gráfico assim. Só que é um gráfico que ele sempre vai fazendo assim, ó. Ele sobe e desce, mas sempre numa linha inclinada para cima. Então, o que nós estamos vivendo agora? Nós estamos em maio, entrando em junho. Final de maio, entrando em junho. E é o pico do real estate. Pico do real estate, porque nós estamos entrando no verão. O que acontece agora? O ano letivo está acabando, né? Já acabou, desculpa. E agora as famílias estão assim, opa, peraí que eu tenho que ver uma galera onde mudando que eu vou, de casa. Pra onde que eu vou. Não tem filho mais em casa. Qual que é o próximo onde que eu vou, escola? ou pra onde que eu vou escola. O que você está começando a ver agora? Os juros não vai mudar. É isso aí que nós temos, é isso aí que nós temos. Casa não está baixando de preço. Aí o que você está começando a ver? Multiple offers. Você vai botar uma oferta numa casa, você liga para o agente, eu vejo isso pelos meus listings e pelos buyers que eu tenho. Recebi mais uma oferta. Não é aquela coisa doida de 10, não é isso que eu estou falando. É aqui aparecer, né? Não. Mas você já está começando a ver as casas recebendo mais de uma oferta. Você já está começando a ver que as casas estão ficando menos tempo no mercado. Você já está começando a ver as ofertas um pouquinho mais altas. Por quê? É isso que nós temos. Eu não vou ficar pagando aluguel mais. Se é isso que a gente tem, eu tenho que me posicionar. E eu acho que Você tá entendendo? A venda de casa, o pessoal começou a entender. Você sentiu que o aluguel de apartamento começou a ficar mais barato?
Também. Porque eu ouvi um preço. Ontem, essa semana, eu conheci alguém que tá morando no apartamento que eu morava quando eu comprei aquela casa minha com você. Uhum. Ele tá morando no mesmo apartamento que eu. Eu falei, quanto que você tá pagando de aluguel? 1.300. Ele tá pagando menos do que eu pagava. Tá tendo muita promoção. Porque há uns tempos atrás, o aluguel subiu demais. Uhum. Agora, com essa facilidade de comprar casa, que o pessoal tá aprendendo, entendendo, eu acho que o pessoal, tanto os brasileiros, hispanos, estão saindo dos apartamentos. Uhum. O cara junta dinheiro ali 6, 7 meses, fala, Faz um ó, consórcio. eu vou pra minha casa. Uhum. E eu não sei como é que tá, eu tô falando assim de que eu tô achando pelo preço, né? Você tá tendo muito preço promocional para agarrar as pessoas, né? Porque a vacância tá grande, então. Às vezes tem determinados apartamentos que você tá tendo um vacancy number que tá um pouquinho mais alto, e eles fazem aquele catch, né? Uhum. Mas aluguel é sempre aluguel, né? E você perde o dinheiro, né? É pra sempre, né? Não tem como. Deixa eu te perguntar, por que a gente fica recebendo ligação no telefone todo dia, a gente oferecendo a casa da gente, querendo comprar a casa da gente? Lá ali é uma marmota, né? Eu já peguei gente, o cara falou assim, eu queria ver sua casa, eu falei, eu vendo. 600 mil, pode fazer o cheque aí e vir buscar. Deixa eu falar pra vocês, está tendo um número de casas para vender muito baixo. Aí eles ficam oferecendo. E aí eles ficam oferecendo. Nossa, esse é o desespero mesmo. É o desespero para comprar. Por isso que eu tô falando. O mercado da Georgia é um mercado extremamente aquecido. Extremamente aquecido. Tem muita gente que quer vir para cá, porque depois da pandemia, a gente tem uma demanda de pessoas que trabalham virtualmente. As grandes companhias hoje não têm escritório mais. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Isso é corte de gasto. Vamos fazer uma reunião. Todo mundo uma reunião virtual, tá? Aí, uma vez, 2 vezes por ano, todo mundo se encontra num determinado lugar que eles alugam e a galera toda vai para lá. É desse jeito, corte virtual maravilhoso, porque não tem gasto. Então, aonde essas pessoas estão vindo? Para lugares onde o custo de vida é mais barato. Mais barato. Georgia é um deles. Agora, uma das coisas também que eu vejo é que a televisão tornou bem popular e atrativa o chamado Flip House, aonde que várias pessoas, através da televisão, vendo a reforma e o ganho que dá, muitas pessoas começaram a fazer o Flip House. Nós temos aqui em nosso meio muitos brasileiros que trabalham com construção. Então, eles compram a casa e, às vezes, eles mesmos reformam e depois de 5 meses, 6 meses, 4 meses, eles colocam com um bom lucro, né? Que nenhum banco ou dificilmente um investimento que você vai colocar nos estoques é que vai conseguir... E sem parar o trabalho que eles fazem, né? Sem Faz parar. Assim, final de semana, à noite, dia extra. off, é um extra, né? Aí essas casas de flip house, quando você vai fazer, eu lembro que às vezes quando nós vamos fazer oferta, tem 10, 20 carros ali na porta parado. É uma boate, né? Pra fazer oferta. Eu já assustei, já. Quando eu vejo esse tanto de carro, eu vazo fora. Tem vezes que você desanima. Porque muita gente curiosa às vezes também, e o cara tá juntando dinheiro, é a primeira casa que ele vai tentar fazer aquilo ali. E às vezes ele vai pagar mais do que a casa vale, aí você tá ali disputando com alguém que não sabe quanto que ele vai gastar naquela casa. Esse tá sendo um grande problema no mercado de flip agora, né? Então, esse é um grande problema, acho que para todo mundo, e principalmente para os corretores que trabalham com flip, né? Que tem vários corretores que também trabalham, né? Não sou a única, né? Claro, né? Ninguém é único, né? Eu tenho uma pergunta para você, porque eu já peguei algumas situações. Qual que foi a situação mais caótica que você pegou para ir mostrar uma casa? De flip? De flip. Na casa ou a situação? A situação, assim, dentro da casa. Eu tive uma bem... Cara, isso aqui é bem doido. Esses Não, negócios você vê cada coisa. É bem doido. Isso daqui foi logo no começo da minha carreira. Foi doido. Não, tem várias, mas essa aqui foi muito doida. Eu tinha um cliente, né, que trabalhava muito em Atlanta, e ele comprou essa casa e falou assim, Valesca, vou marcar a inspeção em Atlanta, vai lá e eu tô chegando. Aí, marquei a inspeção, fizemos o contrato. A casa estava pronta.
Era de flip. Já tinha arrumado, reformado. Não, vazia. Vazia ainda. Vazia, você pega cada situação. Vazia. Nossa. E aí essa casa era de flip, e ele falou, vai na frente, eu tô resolvendo outro problema, encontra lá com o inspetor, e que eu tô indo. No meio do caminho, o inspetor me liga e fala, olha, eu tô aqui no Eric, encontrei um negócio aqui, um pó branco aqui, não sei o que é não. Aí eu falei assim, eu também não cheira, não cheira. Eu falei, eu também sei o que é e tudo. Aí ele falou assim, bom, o que eu faço? Eu falei, moço, se você não sabe, imagina eu, entendeu? Não sei o que é. Ele falou, não, tá muito estranho isso daqui. Enfim, nisso eu cheguei na casa, ele falou assim, olha, mais eu mexo aqui, mais pó sai, eu tô muito desconfortável. Eu falei assim, olha, vamos fazer uma coisa? Eu acho que a gente tem que chamar a polícia. Porque essa casa tá abandonada. Muito tempo, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Liguei pro agente da casa. Eu falei, você tem alguma noção do que acontecia nessa casa? Em Atlanta tudo acontece, né? Atlanta é tenso. Atlanta é tenso. Ele falou, olha, eu não sei de nada. Esse cara que me passou, o dono da casa mora na China, comprou a casa em 2008, é aquele tipo de investidor que, tipo assim, o mercado caiu, comprou 200 casas, entendeu? Alugou e nunca nem lá foi, nem Nunca sabe. nem lá foi. Eu falei assim, olha, tá muito estranho, nós estamos puxando pó zerada que tá aqui. Você tava lá dentro já? Eu lá dentro da casa. Mas no chão, onde tava esse pó? No Eric, tinha tipo uma caixa presa na parede e a gente precisava puxar para poder ver como é que tava, tipo assim, o sheetrock e tudo. Porque não sabia se tinha mofo, o que tinha. Sim. Quanto mais você puxava, aquilo tava pregado assim na parede, mais aquele pó saía. E eu encasquetava com aquele negócio. Eu falei, gente, eu com essa cara de tica. Eu falei... Se as luzes azul bater aqui, até explicar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí o inspetor falou... Eu acho melhor a gente chamar a polícia. Liguei meu cliente e falei, nós vamos chamar a polícia aqui para ver o que é. Chamei a polícia. A polícia chegou, ela, opa. Eu sei que em coisa de 5, 10 minutos foi Marshall, FBI. Nossa, o trem era sério. Eu tinha que ligar pro meu broker e tudo. Parei, veio polícia e tudo. Foi o maior busted de cocaine. Uau. Era uma caixa, aquela casa era um lab. Nossa! E aí esvaziaram, e eu acho que nisso que a polícia pegou, deixaram esse negócio lá no Eric e não voltaram para fazer. Bati aqui, desculpa. Não voltaram para fazer, para pegar o negócio. E valia quase $4 milhões. Nossa! Era cocaína purinha. Tava barata a casa, né? Tava barata a casa. Baratinha. Era só chamar pra festa. Aí claro, o contrato foi terminado e tudo, não foi pra frente, nem nada. Mas demoliram a casa e tudo. Mas eu saí da casa, menino, quase assim, né? Não fui eu. Tem nada CNN. a ver com essa história. Quase ficou famosa na CNN. Quase fiquei famosa e Você tudo. tinha que chamar jornalista lá, da Food Reportagem. Depois tive que ir na polícia para falar, olha, não sei de nada. Claro, fizemos mais uma vez, fizemos o cancelamento do contrato e tudo. Mas isso é uma das histórias que eu tenho, né? E tudo. Mas fizemos o cancelamento, não foi para frente. E aí fui lá, né? Assinei um documento falando que não sabia de nada. Não é meu, né? Não é meu, não tem nada a ver com essa história. O agente também teve que ir lá, falou que... Depoimento de todo mundo, né? Mas, tipo assim, tiveram que demolir a casa e tudo, mas é uma das histórias que eu tenho. Que legal. Tive algumas histórias, mas não como essa, né? Uma vez, assim, rapidinho, uma amiga minha curiosa, não, deixa eu ver as casas que você faz. Eu falei assim, não abra a geladeira. Porque uma das coisas que eu faço quando eu compro uma casa e ela é velha, eu não abro a geladeira. Não queira saber o que tá lá dentro. Não, a geladeira. Pode estar tudo podre. E eu falei pra ela, olha... Põe a tape e joga fora. Eu falei assim, não abra a geladeira. Aí, né, parece que ativou o botão, abra a geladeira. Aí, moço, eu tava lá perto da saída, né? Daqui a pouco vem essa menina correndo e, como diz... quase vomitando, passando mal lá fora. Ela falou assim, o que você fez? Abriu a geladeira, né? Ela, abri a geladeira. Ficou comida lá dentro da geladeira. Ficou comida. Nossa, ficou muito tempo, muitos meses. Não,
E não tem luz, não tem nada, estraga tudo. Nossa, tem casa porque que muita gente são quicados fora, vai embora e não pega nada, né? Tem várias situações, mas é feio. Agora, uma das coisas que depois que eu comecei a fazer flip, eu comecei a ver um outro Estados Unidos. Pessoas que acumulam coisas a um certo ponto de que ela mal dá para andar na casa. Sim. São doentes. Pessoas doentes. O carpete às vezes está se degradando e a pessoa mal consegue andar na casa. Aí o que acontece? Ela vai pegar aquele patrimônio, vai ter que vender a preço de banana para que uma outra pessoa venha e resgate, né, aquela propriedade. Ela não vê solução mais ali. Ela não vê. É o estilo de vida, né? Nós que somos brasileiros, o brasileiro em si é um povo muito limpo. A gente é muito cri-cri com as coisas. Então, às vezes, você olha aquilo ali te impacta, né? Você fala assim, gente, mas como que a pessoa consegue viver desse jeito? Eu já cheguei em casa para trabalhar, falando com o pessoal, falei, cara, não sei se eu conheço pouca gente, mas eu nunca entrei na casa de um brasileiro desse jeito aqui, ó. Exato. Você, assim, no meio que você convive com gente pobre, gente rica, gente da fazenda. Você Uhum. nunca vê uma casa no Brasil na situação que tá isso aqui, ó. Não. Uhum. De a gente nojeiro. É muito cri-cri com as coisas e a gente gosta das coisas independente de poder econômico. A gente gosta das coisas muito organizadas, a gente é muito limpo. O brasileiro é um povo que você fala às vezes para as pessoas, nossa, a gente toma 3 banhos ao dia, a pessoa olha assim... Assusta, né? Como assim 3 banhos ao dia? Né? Assusta. E nós estamos falando que não é casa na periferia, não. É casa em bons lugares, casas de mais de $500 mil para cima de dólares. E você olha e você fala assim, cara, teve uma casa uma vez que era mais de $700 mil, quase $1 milhão. E você olhava naquela situação, olha só, perto da casa do governador ali, uma casa que ali as casas é $1 milhão e tanto para cima, né? Eu peguei uma situação ali que eu tive que usar basicamente 2 a 3 máscaras para ficar dentro da casa e a pessoa estava assim, vivendo tranquilo dentro da casa. Uau. E eu falei assim, cara, 2, 3 máscaras para mim poder ficar aqui dentro. Poder entrar. Então é uma situação que muitas pessoas falam, flip house é bom? É bom, eu não posso reclamar, acho que muitos investidores da flip house. Porém, hoje está sendo mais escasso, né? E eu posso falar o porquê. Fala para nós por quê. Porque hoje o mercado de flip house, ele tá muito difícil, porque hoje todo mundo quer fazer. Uhum. E nem todo mundo tem condição de fazer. E hoje você também tem uma demanda de corretores que não sabe fazer e quer fazer e instrui o cliente de uma forma errada. Uhum. Então, uma casa que deveria ser vendida, um exemplo, que não existe, mas eu estou dando um exemplo. Uma casa que está no mercado por 170 mil, ela sai por 210 e ela deveria não sair por 210. O preço dela é 170 mil. E ela é instruída a ser vendida por 210 porque a pessoa que está comprando, ela não sabe. Não entende que aquela casa não pode ser vendida por 210 porque ela não vai vender por 300. O preço dela, às vezes, é 280 no máximo. Vai perder. E ele não tem essa... A pessoa que está comprando não necessariamente foi instruída pelo corretor, ou não tem essa visão, ou às vezes nem é o corretor. Às vezes ele está comprando sozinho e não está vendo que aquela casa não vai vender por 310. Aquela casa vai bater nos 280. E o que essa pessoa que quer comprar essa casa, que quer começar a fazer, o que ela tem que fazer? Ela tem que, primeiramente, se alinhar com uma pessoa que entende do mercado. Ela precisa de se alinhar. Não faça nada sozinho. Gente, ninguém compra casa sozinho. Não adianta você querer... Se junte a alguém que já faz aquilo que já tem uma experiência. Se junte... Deixa eu defender a minha classe. Defende aí, que a coisa tá feia. A coisa tá feia. Se junte ao corretor que trabalha com flip. E não aos wholesalers? Não aos wholesalers. Não vá com wholesalers, gente. Um bando de gente safada. O pessoal, o que você acha? Deixa eu defender minha classe aqui. Se junte ao corretor
bacana, porreta, que vai te ajudar. O que você acha desses cursos que todo mundo fala que, ó, faça isso aqui? Uma perda de tempo. Porque tem não muito, não pague uma perda de tempo. Não invista em leilão. Leilão na Georgia. Gente, olha aqui, vocês estão me olhando? Leilão da Georgia não vale nada, tá, gente? Eu já fui naqueles steps lá e não foi bom, não. Olha aqui. Dá dinheiro pra esse povo, não, tá? Mas eu falo Como uma diz coisa. O outro, cola em mim que eu sou sucesso. Eu te ensino rapidinho aqui. Não, mas tô falando, ó, deixa eu defender minha classe. Cola no corretor bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem coisa que não vale a pena, tá? Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem suas leis peculiares. Se você vai lá na Flórida, leilão lá funciona, que é uma maravilha. Na Georgia não funciona. Dá uma dica aqui. Por que leilão na Georgia não funciona? Você não tem garantia em cima do título. Uma casa de leilão, gente, é uma casa problemática. Senão ela não estaria no leilão. Senão não no leilão, gente, tá? Aí você vai comprar uma casa de leilão, você está comprando uma casa no escuro, tá? Ó, no escuro. Essa casa, o título dela não tem garantia, tá? O que é um título sem garantia? Você vai comprar uma casa que, se o título dela tiver qualquer problema, você assume esse problema para você. Pode ter problema nenhum, como pode ter muito problema. Ou pode chegar o FBI lá e queimar a casa todinha. Não, a questão toda é o seguinte. Se você tiver um problema no título, você assume esse problema e pode levar todo o seu lucro. Por exemplo, como o Lean. Se você tiver Lean na casa. Puxa para você. E um Lean pode ser de 100 mil, 200 mil, 50 mil, 30 mil. Pode ser 5 mil. Então, Explica o Lean para quem tá vendo e não sabe como é que é o Lean. Gente, vamos falar no português fácil. O Lean, significado de Lean, problema. Alguém deixou de pagar alguma coisa. Alguém deve a alguém, o dono da casa deve a alguém. Alguém, seja o IRS, seja o que for, e tem esse problema em cima da escritura da casa, tá? Aí esse problema, ele passa para você quando você compra uma casa de leilão. Enquanto não for pago. Enquanto não for pago, ele tá ali. Quando você tem um seguro em cima desse problema, esse seguro te protege na hora de vender, o que significa que você tem esse seguro, na hora de você vender, o seguro quita essas dívidas para você. Numa casa de leilão, essas dívidas não são quitadas e passa automaticamente para você como dono da casa. Então, você compra uma casa falando assim, eu tô tomara que dê certo, né? Eu tô orando que vai dar certo. É um risco maior pelo preço que você está pagando, só que vocês têm que entender com a casa de leilão, como eu falei, é uma casa problemática. Existe uma maneira de você minimizar esse problema, mas não é garantia. Então, gente, não é que eu não estou falando que não funciona, desculpa. Sim. Mas você cria um risco. Você é uma pessoa que está começando a trabalhar. Não é um tipo de casa que você quer esse risco, você está começando a trabalhar com isso. E você não pode nem visitar dentro. Você pode, muitas como diz, é porta fechada. Só passar em frente só e... Exato, é porta fechada. Exatamente. Então, você tem... É um tipo de opção? Sim, mas talvez não seja opção para quem está começando agora. Existem outras maneiras, entendeu? De você começar. Só que hoje no mercado nós estamos com uma falta muito grande dessas casas de flip. Muitas vezes, dependendo do ciclo que você está no mercado, às vezes mais vale a pena você realmente comprar uma casa que está listada no mercado do que uma casa de wholesaler. E põe para aluguel. Yes. Entendeu? Não, até para flip mesmo. Porque, por exemplo, o que nós estamos hoje vivendo no mercado de wholesaler? Dá um exemplo. Existem wholesalers que estão jogando o preço lá em cima, porque a demanda está muito alta, e hoje o wholesaler está ganhando. O que é o wholesaler? Vamos explicar para o público. É aquele pessoal que compra a casa, não põe no mercado, que te manda um e-mail. Ele compra o direito de vender a casa. De vender a casa. Esse é o wholesaler. E ele está ganhando mais do que o investidor. Então, por exemplo, existem casas de wholesaler, só para dar um exemplo para vocês, que a pessoa põe a casa para vender por 270 mil, e aí depois que você vê a casa que foi vendida, a casa foi vendida por 205. Quer dizer, o cara está tentando ganhar 70 mil dólares. Para vender para outra pessoa. Então, porque a demanda está muito alta. Eles estão tentando ganhar mais do que o próprio investidor.
Então, por isso que eu falo, tenha uma pessoa do seu lado para pegar na sua mão e te ajudar, porque essas latadas, eu falo, gente, golpe também existe nos Estados Unidos, muito. só que ele é em dólar e em inglês, mas ele também existe. Um dos fatores para mim que é super importante ter um agente do lado o pessoal fala assim, não, eu comprei barato. O negócio não é só comprar barato, é qual que é o valor que você vai vender essa casa. Porque essa ferramenta são os agentes que tem. Que eles pegam ali e fazem um mapeamento, combos, né? Que se chama os comparativos, correto? E ali ele vai dizer, olha, pela área que nós temos aqui, a média de preço de venda depois de arrumado é valor X. Então isso daí vai determinar basicamente por quanto até quanto você pode ir, o quanto de renovação você pode colocar lá. Porque é outra coisa, quem não entende, às vezes coloca muito na renovação, ou então coloca pouco demais. Menos, né? Ou faz demais. E não somente isso. O corretor também te dá uma análise de quanto tempo as casas ficam no mercado e uma análise de campo também. Porque, às vezes, os números são maravilhosos, mas a casa está do lado de uma outra casa Muito que ruim, tem 10 carros do lado. A vizinhança Difícil. é ruim. Isso aí chamaria do pocket, a casa no pocket. E também, às vezes, a casa tá o fio da casa, o campo, a atmosfera da casa tá numa atmosfera contrária. Né? A casa é numa região muito boa, mas os vizinhos não ajudam. Gente, o que vende uma casa não é a casa em si, é o vizinho, tá? A grama do vizinho, no mercado imobiliário, a grama do vizinho tem que ser mais verde do que a sua. Entendeu? Sempre. Então, às vezes, não é sobre a casa em si. O número da casa é maravilhoso. Mas o vizinho é horrível. Entendeu? Às vezes o vizinho, que eu falo, né? Às vezes o vizinho, a casa é maravilhosa, mas o vizinho tem um galo que canta 6 horas da tarde, 2 horas da tarde. Atrapalha. Tem trem que passa atrás. Se a pessoa não gosta de trem. Exatamente. Então, o vizinho, a grama do vizinho realmente tem que ser mais verde que a sua. A conta já tá feita. O preço que vai pagar, o preço que vai gastar e o preço que vai vender. Essa aí não tem como mudar. Não tem jeito. Interessante que, falando isso aí, eu lembrei da piscina. Aquela casa que não é de 1 milhão pra cima, às vezes você tem uma piscina com legalzinha, ok. E no começo eu lembro, eu falava assim, cara, piscina aqui deve valorizar muito a casa. O que você tem a falar sobre piscina? Piscina, eu falo assim, gente. A piscina, ela é um fator muito, muito variável. A piscina, ela é ótima se você contar quantos anos você vai aproveitar de acordo ou com você, porque você é aquela pessoa que ama a piscina, ou de acordo com seus filhos. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, então eu vou contar quantos anos os meus filhos vão aproveitar naquela piscina por ano. Você pôs uma piscina Oasis, que é a piscina que tem areia, né, no fundo, que custa $200 mil. Nossa, Deus do céu. Então eu tenho 10 anos, né, dos meus filhos vão aproveitar. A sua casa tem 10? Não. Quem dera que tivesse. Então, eu vou investir 200 mil nela, estou dando um exemplo, 200 mil, e os meninos vão aproveitar 10 anos. Então, o meu investimento custou $20 mil por ano. Nossa. Aonde que eu moro? Se eu moro em Buckhead, que toda a minha vizinhança tem piscina... Você pega de volta, né? Eu posso pegar... Empatar, né? Não. Ela é mais do que necessário. É o mínimo que tem que ter, né? É o mínimo que tem que ter, porque todas as casas ali têm piscina. Aí agrega valor, né? Não, se eu não tiver, se pode não tiver, tira. Minha casa. É o básico. Porque quem vai comprar ali já está esperando o valor. Que tem. Vai sustentar o valor. E determinadas áreas eu vou tirar mais ou menos no olho do appraisal, ela vai valer de 20% a 30% a mais, dependendo da minha área. Em determinadas áreas, ela não vai acrescentar nada. Se eu tiver em Buckhead, ela não é mais do que obrigação. Porque tem áreas, tem subdivisions, que todas as casas têm piscina. Se a minha não tiver, ela vai desvalorizar a minha casa. É uma coisa que é ilusão para muitas pessoas. Então, isso daí é manutenção. Tem determinados lugares que ela é mais lazer do que valor. Então, eu vou colocar uma piscina porque vai trazer lazer para mim. Mas não vai valorizar na casa. Não. Mas não em si valor. Ela vai trazer alguma coisa sim, mas não o total valor que você investiu. Então, você vai dizer assim, nossa, eu vou colocar porque realmente
eu vou investir $20.000 por ano, porque sim, meus filhos vão aproveitar isso por 10 anos. Vai lembrar disso, Vai é lembrar. outra coisa, memória. Exato, mas eu não vou ter, pode ser que num período de 10 anos eu recupere porque eu investi 20 mil por ano naquilo ali, e, sabe? Eu, tipo assim... Você não tá pensando em lucrar com aquilo ali. Exatamente, mas em si o valor pode vir com a valorização da casa, porque num período de 10 anos, realmente, ela valia X e agora vale tanto. Mas aquele lucro imediato, eu vou investir 150 mil e vai me trazer 150 mil? Não. Geralmente, no olho do appraisal, é de 20% a 30% que ela aumenta no valor da casa. Em determinadas áreas, dependendo das condições do subdivision, das condições de onde você está. Como eu falei, dependendo da área, ela é básico. É o mínimo, né? É o mínimo que você pode ter, entendeu? Rapaziada, olha só o tanto que nós falamos e eu sinto que nós falamos 1% só dentro daquilo que nós temos para entregar. Porque muita coisa. Nós não chegamos nem a falar sobre os números aqui. E, Val, para nós terminarmos esse nosso primeiro episódio, obrigado pelo seu tempo. Obrigada a vocês. E realmente, quando eu falo aqui que a gente não falou... Talvez, 5% só do que realmente... Quão grande é esse oceano do real estate? É imenso. Assim, é maravilhoso. E para quem tem conhecimento, ainda, como diz, você só pega peixão grande, né? Se você vai aqui no lago, você pega peixinho grande, né? É pequeno. Então, o que você dá de conselho para as pessoas hoje que querem entrar no mundo do investimento ou até mesmo que quer comprar a sua casa própria? Meu conselho para todo mundo é, mais uma vez, né? Pense grande, comece pequeno, busque conhecimento. Não tenha medo. Não tenha medo de investir. Não se deixe levar por outras conversas de que você não pode se instrui, ter né? sua casa, que você não pode ganhar dinheiro. Nesse mercado há espaço para todo mundo. Tem muita gente fazendo um bom dinheiro, fazendo muito dinheiro. Você pode também fazer. Você só precisa de se alinhar a pessoas que têm o mesmo propósito que você. Não pense que você vai fazer sozinho. Ninguém consegue prosperar nem progredir sozinho. Eu acredito que com pessoas certas você consegue ir mais longe. Pode não ser tão rápido, né? Mas pode ir mais longe. Mas a gente precisa de pessoas certas com a gente, né? Não pense que você consegue fazer sozinho. Ninguém consegue fazer sozinho. Você só precisa das pessoas certas, né? E busque conhecimento. Eu acho que a questão toda é sempre buscar conhecimento. Eu busco conhecimento todo dia, acredito que vocês também. A gente precisa começar pequeno, ser constante, ter disciplina para chegar longe. E nesse mercado imobiliário, mais uma vez, todos nós precisamos tanto da nossa casa, como também podemos investir para que a gente possa crescer. Há mercado para todo mundo. Ninguém está atado só a uma pessoa, né? Nós estamos atados a crescimento. Mas o crescimento nesse país, ele é baseado em conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimentos e nos afiliar a pessoas que possam nos ajudar. Né? Eu acho que isso é o básico para que nós possamos, para que todo mundo tenha acesso à sua casa. Todo mundo pode ter casa própria hoje. Você do outro lado da câmera aí, manda depois a sua pergunta e a sua curiosidade, que nós vamos estar, como diz, depois colocando lá algumas respostas, né? E, Val, qual que seria um telefone bom para as pessoas entrarem em contato com a sua equipe? Ou rede social, ou né? rede social. Pode colocar no link abaixo, pessoal. O meu telefone é 470-473-2567 e a minha rede social é o broker_Val Moraes. Mas entrando em contato com vocês também, posso responder. A gente colocar lá, vou deixar o link do Instagram dela, que aí o pessoal pode clicar em cima e... E também querendo qualquer outro assunto também, a gente pode vir também falar sobre um assunto em particular, porque o real estate tem várias áreas. Né? O pessoal vai comentar qual assunto que eles querem mais, a gente vem e faz só sobre esse assunto. Né? Eu acho que mais que o pessoal vai falar assim, qual que é o assunto que vocês querem? Flip House, fala mais sobre Flip House. É o que tá bombando. Porque na verdade é um assunto que gera muita pergunta. Então as pessoas, né, é engraçado que às vezes o pessoal fala assim, ué, eu já vi você, eu já vi sua foto.
A pessoa fala assim, né? Às vezes pra mim, eu já vi Você é famosinha aqui, não é? Você. A Val, ela é famosinha aqui, não é? Em Atlanta, aqui. Eu já vi você. Você não é na caminha que vem de revista. casa, né? O povo às vezes fala. Então, assim, às vezes eu tô num lugar, a pessoa fala, eu já vi você não é caminho que vem de casa? Entende? Então, assim, às vezes a pessoa fica com vergonha. Eu falo, não, mas pode perguntar, não tem problema não, eu te explico. E às vezes a pessoa... Gente, tem acesso, dá para todo mundo. Todo mundo pode ganhar dinheiro. Você pode começar pequeno. Às vezes você faz uma casa, é um dinheirinho extra que você pode fazer. Que você a longo junta termo, ali, né? Ali, ó. Você junta ali, ó, no cantinho, aquele dinheirinho, daqui a pouco vira um dinheirão. Hoje você começa com a casa e ano que vem você está fazendo 2. Uhum. É o processo. É um processo. É o processo. Às vezes, ó, é 40, 50 mil, multiplica por 2. E depois aumentando. Vai aumentando. Val, a gente tem uma pergunta que a gente vai fazer para todo mundo. Falar. Quero ouvir a sua resposta. Se você pudesse ligar para uma pessoa famosa, qualquer pessoa, e falar 1 minuto com ela, para quem que você ligava e o que você falava com ela? Eu acho que eu iria mais pro lado espiritual, acho que eu iria falar com Deus. Eu ia falar, nossa, obrigado. Obrigado por tudo. Porque, pensa numa pessoa que já passou por muita coisa. Eu acho que hoje eu só tenho que agradecer. Acho que essa questão espiritual em mim, ela floresceu muito depois que eu tô no lado de real estate. Eu acho que eu ando recebendo muita coisa, assim, de Deus. Eu acho que hoje, se eu tivesse que ligar para você, se eu pudesse, né, claro. Deus, você pode falar com ele, posso, né, mas verdade, se tivesse uma versão, assim, humana na Terra, eu acho que eu ligaria para ele. Falava, nossa, obrigado, viu? Nossa, é muito ensinamento. Tem sido muito, assim... Acho que minha conexão com ele tem sido muito maior ultimamente, sabe? Eu acho que se eu tivesse que ligar para alguém, eu teria ligado para ele. Eu ligaria para ele hoje. Porque Legal. ele é o cara. Ótima pessoa. A melhor, né? A melhor. A melhor. Porque às vezes a gente fica pensando assim tudo, mas a minha conexão com ele tem sido muito grande. Foi a pessoa assim... Fiquei pensando em outras pessoas, mas não, foi ele. Eu ligaria para ele e falava, nossa, obrigado. Que bom. Beleza. Bom. Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. Vai lá nos nossos comentários, faz uma pergunta para a Val, ela vai poder responder. E assina lá, segue a gente no Instagram, no nosso canal no YouTube. E logo, logo tem mais. Obrigado, gente. Sim, muito obrigado pelo seu tempo. E obrigada a vocês. Muito mais tem para florescer e nós vamos ajudar. Esse é o intuito. Ajudar a transformar essa informação para as pessoas chegarem até nós e começarem a cativar mais esse tipo de informação, que o impossível de comprar de casa já não é mais impossível. Acabar com os mitos, né? Acabar com os mitos, como diz, vai embora. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal. E Val, foi excelente e a gente tem muito mais para falar. Com certeza. Obrigado, gente. É nóis. Valeu.